E como todos os órgãos vitais do nosso corpo são revestidos por uma película de proteção e entre elas há um líquido, da mesma forma acontece então no sistema respiratório. Então os pulmões eles são revestidos por duas películas. Uma nós chamamos de pleura visceral e a outra nós chamamos de pleura parietal. A parietal é a pleura que está por fora. Essa pleura que fica por fora, que tem contato com as costelas. A visceral é que tem contato direto com o pulmão. Você sempre lembra, quando for qualquer parte do sistema, qualquer película que falar visceral, que está tendo contato direto com o órgão, certo? Aí, aqui pra vocês verem as costelas, né? Então, temos aqui as costelas, tem aqui o músculo, né, intercostais. Aí, aqui, você tá vendo essa pontinha aqui? É o pulmão. O que vai estar aqui em contato direto é a pleura parietal. Quando eu faço o corte dela internamente, aí sim eu tenho a pleura visceral. E entre a pleura parietal e a pleura visceral, eu tenho o líquido pleural, que promove o quê? Promove o deslizamento durante o processo de inspiração e de expiração. Então, ele é importante para ajudar nesse deslizamento. Só que tem patologias que vai acontecer justamente aqui, ó, nesse líquido entre uma pleura e outra. Então, o sistema respiratório tem como função fornecer o oxigênio necessário para o nosso metabolismo e remover o dióxido de carbono. Para acontecer tudo isso, nós precisamos que aconteça duas funções que são importantes. Uma é a ventilação e outra é o processo de hematose, certo? Então, para que eu tenha uma troca de oxigênio por CO2, eu preciso que tenha ventilação e eu preciso que tenha hematose. Se o meu paciente ele não dá conta de fazer sozinho, nós temos a disponibilidade de colocar nele um ventilador mecânico. Mas o processo de troca lá nos alvéolos, essa fisiologia ela tem que acontecer e ela vai acontecer sozinha, o funcionamento dele. Então, os alvéolos eles têm que estar funcionando, ele tem que estar recoberto, revestido por capilares, para poder acontecer o processo de hematose. Um alvéolo que uma vez ele arrebentou, ele não brota de novo, ele não nasce de novo. Então, é um sistema que ele não se regenera, ele não se renova, certo? A ventilação são movimentos que é realizado pelo corpo, que propicia a entrada e saída de ar no nosso corpo. Então, ventilar, esse movimento de inspirar e de soltar, que é o expirar, o que acontece? Está colocando a entrada e a saída de ar para dentro do nosso corpo, certo? Tem a participação dos músculos intercostais e do diafragma. Tem a musculatura do pescoço, não sei se vocês fizeram no desenho, mas vocês viram ela que chama esplenocleidomastoide. Esse espleno, ele também participa do processo de inspiração e de expiração dos movimentos respiratórios, certo? Por isso tem a musculatura intercostal e o diafragma. Ela é constituída por dois movimentos, a inspiração e a expiração. Falamos que a inspiração, ela é mais curta e a expiração, ela é mais longa. E a complacência pulmonar, nós falamos que nós temos em média de 200 mililitros de ar para cada centímetro de pressão de água do nosso corpo. Então, quantos litros de água tem no seu corpo? Para cada centímetro de pressão de água que você tem dentro do corpo, nós vamos ter esses 200 mililitros de ar. Então, é muito ar e é muita água? Sim, é muito ar e é muita água. Um movimento inadequado, a gente chama de retração intercostal. O paciente que ele está tendo fadiga respiratória, então ele tem uma retração intercostal. O paciente que está com derrame pleural acentuada, ele vai ter uma retração intercostal e não vai conseguir fazer expansão pulmonar. Ele não tem dilatação dos músculos intercostais, ele não tem dilatação da caixa torácica. Aí é interessante esse desenho, porque está mostrando a entrada de ar e a saída de ar. Então, quando vamos fazer a entrada de ar, que é o momento de inspiração, o que a gente faz? A gente puxa o ar. Nesse momento que a gente puxa o ar, as costelas, o que ela faz? Ela sobe. E o nosso diafragma, ele desce. Mas esse movimento dele de descer é um movimento de contração e não de relaxamento. Então, as caixas torácicas, ela vai se expandir para cima, ela vai contrair
para cima e o diafragma vai se contrair para baixo. Na saída de ar, acontece o que? A musculatura vai relaxar, certo? Então, vai ter um relaxamento da caixa torácica e vai ter o relaxamento também do diafragma. Só que esse relaxamento do diafragma faz com que ele sobe e ele colabe para dentro dos pulmões, onde ele vai estar jogando o CO2 para fora. Aí, de novo, momento de inspiração, entrada, expiração, saída. A hematose é o processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões, acontece na unidade funcional, que são os alvéolos, e lá haverá a troca por uma difusão de oxigênio e gás carbônico. Então, na comunicação entre ar dos alvéolos e do sangue. Então, eu necessito de um capilar, eu necessito de um alvéolo revestido por capilares e para que haja uma troca de O2 por CO2. É interessante que os alvéolos, ele é banhado por um líquido que nós chamamos de surfactante, que é importante nesse processo de troca. Então, esse surfactante, ele vai ajudar no processo de troca de O2 e CO2. Cuidados de enfermagem com paciente que está com disfunção respiratória. No caso do paciente que ele não consegue fazer a troca gasosa sozinho, ele vai precisar de aparelhos. Então, nós vamos falar sobre a oxigenoterapia, que é nada mais e nada menos do que fornecer oxigênio para o paciente. Esse oxigênio ele pode ser fornecido em grande escala e em pequena escala, certo? Então, vai ser uma administração de oxigênio medicinal de concentração bem maior que a do ambiente que nós estamos vivendo, e ele pode ser oferecido pelo paciente que está para evitar uma hipoxemia ou uma hipóxia tecidual. Podemos fornecer através de máscaras, através do catéter tipo óculos, porque tipo óculos porque tem esse formato de óculos mesmo, e pelo catéter único. Esse catéter único não é a nossa realidade dentro do hospital evangélico. No hospital evangélico nós utilizamos a máscara e nós utilizamos o catéter tipo óculos. Mas vocês podem encontrar isso no municipal, Santa Casa, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde. Como eles não têm esses dois materiais, eles vão colocar um catéter. Esse catéter único aqui é aquele catéter de alívio que passa no paciente ou catéter de aspiração. Então, conecta ele direto na borracha de oxigênio, no cilindro de oxigênio, e dá para o paciente, fornece para o paciente. Eu não sei se no estágio de vocês conseguiram pegar algum paciente que estava em uso de oxigênio. Tem que ter muito cuidado do paciente estar em uso de oxigênio, principalmente na quantidade de oxigênio que está sendo fornecida para esse paciente, certo? O paciente que está em crise, após você colocar o oxigênio nele, vai demorar em média de 20 a 30 minutos para começar a ter uma melhora da saturação. O que é a saturação? A saturação é que vocês veem lá no dedinho do paciente quando vocês vão lá e colocam o oxímetro. Aquela saturação que vocês verificam ali, vocês estão verificando que a perfusão de oxigênio está chegando na extremidade do paciente. Então, nosso professor, meu paciente está saturando baixo, está dispneico. Vamos colocar uma dispneia de 32 e vamos colocar, já é uma taquipneia, né? Vamos colocar uma respiração de 26. O paciente está dispneico e ele tem uma saturação de 87. E tem indicação de colocar oxigênio? Tem, se é um paciente que ele não está no protocolo paliativo, ele não tem nenhuma patologia respiratória, e isso está acontecendo com ele, tem indicação? Tem. Primeira coisa, vai levar cabeceira, vai ensinar ele a respirar. O paciente começou a respirar, está sentindo melhor? A saturação dele está subindo, às vezes recebeu alguma notícia, eu não coloco oxigênio, mas o paciente não está tendo melhora, está começando a evoluir com quadro de cianose. O uso da musculatura acessória, aí eu vou ter que ligar oxigênio nesse paciente, vai fazer efeito imediato? Não, e eu tenho que acalmar, orientar a família e o paciente? Sim, porque pensa a falta de ar, a sensação de você estar sendo igual um peixe fora d'água é muito ruim, certo? No ambiente é fornecido ao FiO2 em média de 21% de oxigênio.
E no O2, quando ele é encanado, vai ser uma média de 4% por cada litro que vai estar sendo infligido no paciente. Então, o oxigênio que a gente fornece para o paciente, ele vem mais concentrado, então ele vai dar uma condição melhor para o meu paciente. Quais são os pacientes que têm indicação de uso de oxigenoterapia? Paciente que está com respiração ruidosa, paciente que tem dispneia, paciente que está com taquipneia, paciente que tem bradipneia, saturação menor que 89. Cuidado com isso aqui, que depende muito da patologia do paciente, da prescrição e também do protocolo da instituição. O paciente que está apresentando batimento de asa no nariz, que é algo típico do paciente que tem asma. Paciente que está com tiragem intercostal, ou seja, ele não está conseguindo fazer um movimento de troca gasosa eficaz, e a gente consegue ver alteração na musculatura do paciente entre os espaços intercostais dele. Agitação e desorientação repentina. Paciente idoso que fica confuso constantemente, o paciente pós-TCE pode estar indicando que é uma falta de oxigênio que está tendo tecidual, ou seja, cerebral nele, tem indicação de colocar. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho que ter muito cuidado com esse paciente que está agitado e está desorientado. Paciente que tem cianose de extremidades também tem indicação do uso de O2. Quais são os efeitos adversos do oxigênio? Ele em grande quantidade e usando de forma inadequada, ele vai desidratar as mucosas, vai ressecar, vai produzir tosse seca no paciente, vai ter lesão no local onde está o dispositivo, vai ter uma diminuição da atividade ciliar da mucosa interna, caso... Lembra que eu falei que da mucosa interna nós temos muco e cílios? Então, ele vai ter uma diminuição dessa atividade ciliar. E isso é prejudicial para o paciente. A gente já teve paciente que a enfermagem deixou o oxigênio por muito tempo, indo muito alto, e como sempre a enfermagem põe culpa no acompanhante, onde o paciente deu necrose nasal. Outro nós tivemos que teve lesão na narina, a mosca veio e sentou naquela lesão e colocou os ovinhos dela lá e desenvolveu miíase. Paciente, então, eu tenho que higienizar, eu tenho que umidificar vias aéreas, eu nunca posso oferecer oxigênio seco, eu tenho que sempre conferir a quantidade de litros de oxigênio que o paciente está recebendo para ver se é compatível com o tipo de equipamento que ele está utilizando, se está compatível com a prescrição médica. E eu tenho que fazer relatórios para ver se ele está evoluindo e se está tendo resultado nesse uso dessa oxigenoterapia, dessa terapia. Porque se ele não estiver tendo resultado, para que eu vou estar infundindo? Talvez a gente está usando um superficial e o paciente precisa de um interno, mas como ninguém está observando isso, nós perdemos o paciente por falta de observar, por falta de relatar e por falta de prescrição adequada mesmo, cuidado de enfermagem ruim mesmo. O oxigênio pode ser administrado tanto em baixo fluxo quanto em alto fluxo. Nos setores, normalmente a gente oferece para o paciente em baixo fluxo. Dentro da unidade de terapia, a gente costuma oferecer em alto fluxo. Então, na UTI, em centro cirúrgico, o paciente está se preparando para o pós-operatório, ou paciente no pós-operatório, ou paciente que chega no pronto-socorro, nós vamos estar tendo quantidade de oxigênio de alto fluxo para ele. Esse equipamento aqui vocês vão encontrar dentro do carrinho de emergência, não tem nos setores, nunca vi, pelo menos no hospital evangélico não vi, mas na sala vermelha da UPA, no municipal também nunca vi, na Santa Casa não vi, lá no evangélico, lá no pronto-socorro tem essa coloração. Essa coloração é colocada aqui, ó, no tubo de saída da máscara, e esse pequena sanfonia aqui, isso que chamamos de traqueia. O paciente que chega com dor torácica, desintensa dispneia, antes de eu fazer a intubação nele, eu vou tentar ofertar uma quantidade maior de oxigênio. Vocês estão vendo que aqui está 50%, 40%, 35%, 31%, 28%, 24%. Então, isso daqui quer dizer que é o fluxo de oxigênio que meu paciente vai comportar. Então, ele está na máscara e vai ter 15 litros de oxigênio. Ele está na máscara e vai ter 15 litros de oxigênio. Ele está indo na máscara, vai ter 12 litros de oxigênio. Está na máscara, vai ter 8 litros de oxigênio. Está na máscara, 6 litros de oxigênio. Mas isso aqui vai depender da necessidade do meu paciente, onde esse aqui é conectado a um ventilador mecânico. O catéter tipo óculos. O catéter tipo óculos, ele é indicado de 1 até 4 litros de oxigênio. Passou disso, eu preciso de 5, esse paciente não vai ficar mais no catéter tipo óculos, ele já vai para a máscara, certo?
para essa máscarazinha aqui, ó. Que lá nos próximos vocês vão achar muitas pessoas chamando de nebulizador ou máscara de Venturi. Esses aqui são as nossas famosas mamadeiras. Essa mamadeira, ela não pode funcionar vazia, embora vocês vão ver isso aqui lá no pronto-socorro vazia. O que é o certo? Ter água, H2O. Água filtrada. Não, professor, não é água filtrada, é água para injeção. Então, você não vai lá na torneira do posto e coloca a água da torneira aqui dentro da mamadeira, não. A água estéreo, água para injeção. Você vem e coloca. Você tá vendo que aqui tem as linhas de marcação? Essa daqui também vai ter, onde vai estar falando nível mínimo, médio e máximo. Não deixe no máximo. Deixa ela no médio, mais ou menos, ou faltando 2 dedinhos para chegar no máximo. Essa madeira aqui, ela é maior, nós utilizamos ela para máscara. Essa madeira aqui, ela é menor, nós utilizamos ela para catéter tipo óculos. Se coloca muito, ela vai encher e o cano aqui, como vai ser muito grosso do kit, essa água vai saindo daqui e vai descendo pela mangueira e molha o paciente todinho. Nessa daqui, se você coloca em grande quantidade, já vai estar expelindo água direto na mucosa nasal do paciente. No pronto-socorro, vocês vão ver isso aqui seco, mas não é o correto. Professora, a enfermeira falou pra mim que não tem água, eu posso colocar soro. É o correto? Não, o correto é colocar água, porque o soro, ele é cheio de cloreto de sódio. Então, tem sódio. Ele vai, ao longo tempo, ele vai viciando e vai dando a probabilidade do meu paciente desenvolver uma sinusite. Nos postos, vocês vão encontrar esses três tipos de coloração. O amarelo é ar comprimido, onde vocês vão usar para fazer nebulização. O cinza é o vácuo, onde vocês vão usar para fazer aspiração. E o verde, onde vai indicar sempre para vocês oxigênio. Então, fornecimento de oxigênio vai ser sempre verde, em qualquer lugar que vocês forem. Verde, oxigênio. Cinza, vácuo, aspira paciente. Tanto no centro cirúrgico, como na UTI, como no pronto-socorro, como nas clínicas, vai ser isso aqui. Amarelo, ar comprimido, vai ser para você fazer nebulização no paciente. O que é nebulização? É aerosol mesmo. E isso daqui nós chamamos de fluxômetro. Tá vendo essa numeração aqui? É nessa numeração aqui dentro tem uma bolinha. De acordo com que você roda isso daqui, essa bolinha ela vai subindo. De acordo com que ela sobe aqui, está indicando a quantidade de litros de oxigênio que está fornecendo para o paciente. Então, eu sei que um paciente no catéter tipo óculos, ele pode ficar até 4 litros de oxigênio. Então, até o 4. Então, a bolinha vai vir aqui. Um paciente de máscara, lá no hospital a gente coloca de 5 a 10. Então, ele vai ficar até aqui, certo? Essa é a medição. Mas tem paciente, você vai chegar que a bolinha vai estar aqui no topo, aqui, ó. O que eu tenho que fazer, professora? Abaixa, porque o meu paciente tem risco de desenvolver ressecamento, fazer necrose tecidual. O paciente tem risco de desenvolver sinusite devido a essa forma errônea de usar o oxigênio. Certo? Medida de segurança. Nunca permitir que fume no local. Nunca usar graxa ou óleo nas válvulas dos manômetros. Cuidado com os aparelhos elétricos que possam liberar faísca. E cuidado ao transporte do cilindro de oxigênio. Lá no hospital nós temos o rapaz que a gente liga, pede e ele já leva o oxigênio para nós, certo? O oxigênio ele nunca deve ser administrado seco, observar se o material está funcionando, desobstruir vias aéreas quando necessário e verificar 1 hora a saturação de O2 do paciente. Após 1 hora, lá no hospital, normalmente nós não fazemos isso aqui, nós colocamos e já ficamos monitorando o paciente, porque se o paciente não evolui com melhora de 20 a 30 minutos, nós temos que fazer intervenção por causa da alteração do MIUS. Então, isso aqui vai depender da instituição, tá? Inspecionar a pele, que está do lado do dispositivo, para ver se não está tendo presente lesões, ressecamento da mucosa ou até mesmo uma necrose. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico onde vai ser realizado um corte na traqueia, né? O tubo vai ser inserido na traqueostomia chamada de cânula traqueóstomo. Pode ser temporária, pode ser permanente. Normalmente, os nossos pacientes lá do hospital são temporários. É indicado com o objetivo de desviar uma obstrução de via aérea e permitir o uso longo no prazo de ventilação mecânica, que é o que eu falei lá no começo, certo? O paciente não está com fluxo aéreo adequado, nós vamos fazer essa incisão. Então, tá aqui, ó, traqueia, o paciente faz uma incisão e coloca, faz aqui a incisão
e colocam o traqueóstomo. Tá vendo esse balonete aqui? É porque o primeiro traqueóstomo que meu paciente vai utilizar é um traqueóstomo permeável, onde ele é um plástico emborrachado. E aí tem um balonete onde vai fazer a dilatação da parede da traqueia para que ela não venha colabar. E depois que o paciente começa o processo de cicatrização, que normalmente lá no hospital é de 7 a 10 dias, que o paciente saiu de dentro da UTI, está ventilando em ar ambiente, aí nós vamos trocar esse, que está com esse balonete, por um de metal, que seria esse daqui. Esse daqui não tem balonete. Então, se ele não tem balonete, ele não tem o que nós chamamos de cuff. O que tem balonete, ele tem um balãozinho do lado, que amanhã eu vou mandar uma foto para vocês, que nós chamamos de cuff, que é um cuidado da enfermagem de observar se o cuff está insuflado. Se o cuff desinsuflar, esse traqueóstomo ele pode disposicionar e causar lesões no meu paciente, ou meu paciente no momento de tosse, ou que nós vamos aspirar ele jogar esse traqueóstomo longe. E aí, para reintroduzir ele de novo, só com o médico, ou através do procedimento de novo. O traqueóstomo metal, ele não tem esse cuffzinho e ele não tem um balonete para insuflar. Mas o traqueóstomo metal, ele é dividido em 3 partes.